Olá, meus amigos e minhas amigas internautas, minhas saudações. A semana passada foi quentíssima com a divulgação do vídeo, onde o diplomado presidente da República conduzia uma reunião no Palácio do Planalto. E claro, toda a sociedade brasileira esperavam que a reunião fosse para tratar de assuntos pertinentes ao combate ao coronavírus, integrando o governo federal aos estados e municípios, para amparar os trabalhadores desempregados, os micro e pequenos empresários, dando um suporte geral à sociedade brasileira. Porém, não foi isso que ocorreu na referida reunião. O que de fato foi debatido na reunião foi a guerra. Foi xingamentos, agressões, uma grande palestra de pornografia falada, se é que pode ser dito assim. Ministro da Educação sem educação, xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal, a nossa corte, os guardiões da Constituição Federal. É um desqualificado. O ministro do Meio Ambiente dizer sei lá, o que aquele cidadão não tem noção do mundo, ou tem muita noção e deve estar a serviço de alguém, não pode estar a serviço do povo brasileiro. Porque dizer que vai aproveitar a distração da mídia, dando atenção ao coronavírus, à pandemia, e ludibriar o povo, desregulamentando a lei ambiental para favorecer os grandes latifúndios, os garimpeiros, os madeireiros, para destruir nosso meio ambiente, nossas reservas? Por favor, ministro, respeite o povo brasileiro, respeite o Estado brasileiro. Já o seu Paulo Guedes, que absurdo, ele tratar o servidor como inimigo, ainda dizer, olha, eles estão no nosso meio, abraça conosco, sei lá, se enrola com a gente aqui, e nós já enrolamos ele, já aplicamos o golpe, já colocamos lá, ó, a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem reajuste salarial. Ele disse, em outras palavras, que vai matar financeiramente você, servidor que votou no Bolsonaro. É isso mesmo. 2 anos sem reajuste salarial. Ele chamou isso de grana, explodir você. Você está morto. Agora, e a moça lá, a ministra do Direitos Humanos, que deve estar ao lado da vida, defender a liberdade, defender a coisa justa, e ela vai falar de prender prefeitos, governadores, que defendem o isolamento social. Então ela quer a morte. A mulher que viu Jesus na goiabeira, é isso mesmo? Como que ela participa de uma reunião onde só tem pornografia, só fala palavrão, o diplomado presidente só fala coisas absurdas, sem nenhum sentido de governo, só para proteger a sua família, seus filhinhos. Tem que trocar a superintendência do Rio de Janeiro para parar a investigação contra o filhinho que tem um problema lá, né? É isso mesmo, rachadinho. Não é aquele lá que tem um problema lá da milícia. É o amigo do Queiroz lá. Sim, é esse mesmo. Agora, como pode a ministra do Meio Ambiente dizer que os índios estão morrendo, que é culpa da esquerda, que quer contaminar os índios para dizer que o governo não funciona? Damares, não pense que o povo seja tão ingênuo. Não acredito que você vai pregar isso lá na sua igreja. Agora, o outro ministro, o superministro, o ex-juiz, o sujeito bambambam que veio para o governo do Bolsonaro, porque fez o que fez, tirou o principal candidato da eleição, que poderia ganhar no primeiro turno, que era o Lula,
É isso mesmo. O processo foi avançado, adiantado. O Intercept Brasil mostrou que, nos seus diálogos, que ele tinha uma relação que não era legal, era ilegal, porque ele fazia parte também do grupo de acusação do Ministério Público e, ao mesmo tempo, sendo juiz. Mas ele ganhou como prêmio o Ministério. Porém, acredito que ele pensou que fosse continuar sendo o super juiz dentro de um governo que tem tantos medalhões, o sujeito que está na política desde quando o Brasil é república. Ô senhor juiz, o senhor falhou. Isso não seria possível. O senhor crescer dentro do governo do Jair Bolsonaro, a sua popularidade subindo e ele iria aceitar. A Rede Globo batendo nele e a Rede Globo gostando do senhor. Ele proibiu falar com certos jornalistas, com certas emissoras, com certos meios de comunicação. O que ele quis com isso? Impedir que o senhor ficasse um pouquinho maior. Agora, o senhor achou estranho? Não, não é possível o senhor ter achado estranho as atitudes do Bolsonaro de querer proteger a família, os amigos. Ele não faz isso de hoje. As grosserias dele não é de agora. Ele sempre foi assim. Então não há nada de estranhar. Ele falou bobagem do índio, ele falou bobagem do negro, ele falou bobagem do gordinho lá, ele fala bobagem da mulher, ele fala do gay. Ele é contra a liberdade. E o senhor sabia disso. O Brasil inteiro sabia disso. Agora eu quero falar uma coisa aos irmãos, aos cristãos. Afaste-se do Bolsonaro. Não é possível querer construir um governo teocrático. Não, nós não estamos nesse tempo. Nós precisamos de um governo coeso, democrático, respeitando as instituições, o poder emanado do povo, claro, através da representação, da moral e da política. Mas não queira seguir alguém que está contra. Não acredito que vocês gostariam de ouvir dentro da sua casa o que estava naquele vídeo. E é o dinheiro da sociedade brasileira que está jogada ao lixo. O salário de tantos ministros, salários altos, mordomias, sem fazer nada para a sociedade, porque não sabem fazer. Estão sem noção no governo. Até porque, se tem alguns que sabem fazer, tem medo de fazer e ser penalizado pelo Bolsonaro. Os que sabem fazer, os 2 ministros da Saúde, ficou comprovado. Respeitou a ciência, perdeu o pescoço. Ali não pode ter ciência. Ali não pode ter conhecimento. Então, fica a dica. Abomine essas ideias do ódio, da maldade. Ditadura não é bom para ninguém. Não fiquem pensando que a ditadura, todos os militares estão a favor da ditadura, que não estão, não. Todo mundo irão sofrer, todos irão perder e serão julgados. Se não for por um tribunal internacional, será julgado pela história.
Então não faça isso não. Um abraço no coração. Dá um like no canal, se inscreva e vamos continuar o debate de resistência.